Bom dia, estamos nós aqui mais uma vez para o nosso momento de reflexão e hoje nós vamos visitar novamente o livro do profeta Isaías, no seu 6º capítulo, quando Isaías é chamado para exercer o seu ministério. O contexto político, o contexto econômico de Jerusalém, de Israel nesse momento, é um contexto de tristeza. Morreu o rei Uzias. E o rei Uzias foi aquele rei que, quando governou, fez reformas econômicas, fez reformas na área da saúde, e o povo viveu um momento de prosperidade. O povo estava num momento alegre. E nesse momento via o seu rei morrer. E agora a tristeza pela morte do seu rei. Nesse contexto de tristeza, de morte do seu governante, Isaías vai ao templo. E quando ele vai ao templo, ele tem uma visão do Senhor. Ele tem uma visão de anjos que voam de um lado para o outro do santuário, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, quando ele está tendo essa visão, ele está vendo fumaça, ele está vendo tremores, isso está registrado em Isaías 6, Isaías faz um momento em que ele clama pela sua situação espiritual, da condição sua espiritual de pecado. Então ele diz assim, capítulo 6 de Isaías, verso 5: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no peio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O verso 6 diz: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com matenais. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O contexto de tristeza da nação, o contexto de desânimo da nação. Isaías vai ao templo. Quando ele vai ao templo, ele tem uma visão do Senhor. Os anjos voam, ele vê um momento de fumaça, ele sente tremores. Então ele entende que está na presença de Deus. E quando ele sente que está na presença de Deus, Isaías sente que é um homem pecador. E que o povo que vive com ele naquele tempo é um povo pecador. Então ele diz: Ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E o pior disso é que os meus olhos viram o Senhor. Então eu senti o meu pecado porque os meus olhos viram o Senhor. Então naquele tempo, naquele momento, ele ouve uma dos anjos voar até ele, pegando uma brasa viva do altar com tenaz. Tenaz é uma hastezinha comprida que tem um pegador na ponta. O anjo voou com a tenaz, pegou uma brasa viva, voou até ele e tocou com a brasa viva nos seus lábios. E quando tocou, o pecado foi perdoado e a iniquidade foi tirada. E a partir do momento em que ele tem o toque da brasa viva nos seus lábios, o seu pecado foi perdoado e a iniquidade foi tirada, ele ouve uma voz dizendo assim: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele agora se sente em condições e responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Há um processo nisso tudo aí. Há um momento nisso tudo aí que eu vejo uma semelhança muito grande com os dias que estamos vivendo hoje. O mesmo momento de tristeza, na época de Isaías, com a situação econômica, com a situação, com o momento atual do seu país, no que diz respeito à parte política e governamental, vivemos também hoje. Então vamos ao templo. E quando chegarmos ao templo, necessariamente temos que ter uma visão de Deus. Não dá para você ir ao templo, entrar e sair e não sentir a presença de Deus. É absurdamente entrar e sair e não sentir a presença de Deus dentro da igreja. Você não pode atribuir isso a um problema da igreja. Você tem que atribuir isso a um problema seu. Ou o seu coração está sobrecarregado de problemas, ou o seu coração está
invariavelmente carregado de pecado, de embaraço dessa vida, mas fato é que muitos vão à igreja e voltam, eu não senti a presença de Deus aqui. Ah, Deus não está presente nessa igreja. Está. Deus está presente em todos os lugares, Ele é onipresente. Se você entra num determinado lugar, em uma igreja, por exemplo, e não sente a presença de Deus, você necessariamente precisa que os seus lábios sejam tocados com uma brasa viva. Foi o que Isaías sentiu. O anjo veio e tocou, e quando toca, tira o pecado, tira a iniquidade. Então nós estamos tristes com a situação política e governamental do nosso país, vamos ao templo, sentimos a presença de Deus, e quando sentimos a presença de Deus, sentimos quão falhos somos, quão pecadores somos. É necessário que haja então o toque do próprio Jesus Cristo, a brasa viva nos nossos lábios. Jesus é essa brasa viva que vai tocar nos nossos lábios, perdoar os nossos pecados, tirar as nossas iniquidades. E quando isso tiver sido feito, aí eu tenho condições de realizar a obra de Deus. Aí eu vou ouvir a voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí eu estufarei a minha voz, meu peito, e direi: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí vamos pregar a essa nação corrupta, vamos pregar a essa nação com dificuldade, vamos pregar e levar a salvação às pessoas. O país pode estar em crise, o país pode estar em um momento difícil, o céu não está. O céu não está. As orações continuam sendo atendidas, as bênçãos continuam sendo derramadas. Então eu continuo acreditando no poder de Deus. Gostaria que você orasse comigo nesse instante por alguns motivos. Um deles é que você tenha a coragem de ir ao templo. O segundo é que você sinta a presença de Deus. O terceiro é que você permita que a brasa viva seja tocada nos seus lábios. O quarto é que você ouça a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E finalmente o quinto, que você tenha a bravura e a humildade de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar nesse instante? Senhor, meu Deus e Pai, na tranquilidade dessa manhã, nós oramos por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que hão de ouvir essa palavra, pedindo a eles, ó Deus, sobre eles e para eles, que eles possam cumprir esses passos que Isaías cumpriu. Desde ir ao templo, desde sentir a sua presença, desde entender que é pecador e que precisa ser tocado, desde então ouvir a sua voz e finalmente se colocar à disposição para ser um anunciador de boas novas, para ser um proclamador das tuas verdades. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, com graça, com paz e com misericórdia. E que essas pessoas, fazendo isso, igrejas sejam fortalecidas, ambientes sejam restaurados, lares sejam restaurados, vidas sejam ganhas para ti, o céu seja finalmente povoado. Nos abençoe com graça, misericórdia e com paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Olá, acesse o nosso site www.pibo.net.br. Lá você vai ter acesso às nossas programações, os horários dos nossos cultos, mas também vai ter o acesso ao canal do YouTube dos adolescentes. Inscreva, veja, visualize os nossos projetos, visualize os projetos dos nossos adolescentes. Lá estão esses momentos de reflexão, estão também os vídeos que os adolescentes fizeram esse ano e no ano passado. Chegue lá, acesse, se inscreva e você vai ter acesso a toda essa informação que nós temos, inclusive os horários detalhados dos nossos cultos. Um forte abraço, que Deus te abençoe.